O que é um cristão? Parte 3. Perdão dos pecados. Em nosso estado natural, somos todos pecadores. Somos todos ímpios e inimigos de Deus. Vemos isso em Romanos capítulo 5, versículos 6 a 10. Totalmente incapazes de fazer qualquer coisa para agradar a Deus, como já foi mostrado. Como regra geral, quando uma pessoa faz a pergunta, você é um pecador? Ela responde com indiferença, sim, somos todos pecadores. Mas o que ela quer dizer com isso? Apenas que todos nós às vezes erramos. Isso, no entanto, não é de modo algum o significado da palavra pecador, como usada na palavra de Deus. Aquele a quem Deus chama pecador é alguém que é desviado de Deus, e todos aqueles cujas obras são odiosas a Deus, e, portanto, aquele sobre quem a ira de Deus permanece. A menos que você, meu leitor, esteja disposto a se curvar a essa verdade, que você naturalmente é odioso para Deus e que suas melhores obras não são nada além de uma massa de pecados, trapos impuros, é inútil continuar lendo essa série. Ninguém jamais compreenderá a graça de Deus sem aceitar a completa ruína do homem como filho de Adão, a menos que veja que precisa se arrepender de seus atos religiosos, suas caridades e suas boas obras, assim chamadas, e seus chamados pecados, pois todos somos iguais diante de Deus. Essa pessoa não pode ser salva. Para ser realmente abençoado, devemos apenas aceitar isso, que tudo o que fizemos e tudo o que somos não é nada além de pecado. Se você, meu leitor, tiver chegado a isso, então abençoado seja Deus. Você abraçará com alegria a graça de Deus e nunca, em toda a eternidade, será capaz de medir a extensão da bênção que Deus lhe dá por e através de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho pregado aos pecadores é o evangelho do perdão dos pecados. Veja Lucas capítulo 24, versículos 46 a 47 e Atos capítulo 10, versículos 36 a 43. E no momento em que o pecador crê nessa mensagem assim apresentada, ele é perdoado e aprende que Cristo, tendo suportado o castigo devido aos seus pecados, Deus, portanto, nunca fará juízo contra ele. O apóstolo João diz, filhinhos, escrevo-vos, porque, pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. 1 João 2, versículo 12. O apóstolo Paulo diz, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1, versículos 12 e 14. Qualquer pessoa pode encontrar muitas outras passagens. Portanto, este que veio a Deus através de Jesus Cristo, não é mais o que Deus chama de pecador. Ele é uma pessoa perdoada, seus pecados perdoados de uma vez por todas. Antes, longe, um inimigo, mas ele se tornou uma pessoa perdoada em íntima relação com Deus. Na verdade, agora Deus e Pai. Sem dúvida, novas responsabilidades surgem a partir desse momento, mas sua antiga responsabilidade como filho de Adão cessou para sempre. Mas alguém pode dizer, sim, sei que meus pecados passados estão perdoados, mas e os meus pecados presentes e futuros que me perturbam? Ah, você não aprendeu a verdade de Deus sobre esse assunto. Você não tem o que a Escritura chama de uma consciência perfeita ou purificada. Veja Hebreus 9, versículos 8 e 9, e Hebreus 10, versículos 1 a 14. Você não conhece esta simples verdade, que quando você não cometeu um só pecado, pois você não era nascido, Deus havia tratado completamente com Cristo a questão de seus pecados, sendo agora impossível ele imputar um único pecado contra você em juízo. Esta verdade é, naturalmente, apenas para os crentes, como uma propiciação. Cristo morreu por todos, mas as Escrituras que falam dele como substituto e como levando nossos pecados se aplicam somente aos crentes, isto é, aqueles que aceitam a verdade de sua propiciação. Você não pode ter paz com Deus até aprender essa importante verdade. Mas quando você aprender isso, você saberá com alegria o que é ser aperfeiçoado para sempre através do sangue de Cristo. Hebreus 10, versículo 14, João 5, versículo 24 e 1 João capítulo 4, versículo 17 são os mais conhecidos em dizer que o crente não entrará em julgamento, isto é, pela aceitação, por Cristo. Pense nisso, leitor, que se você crê no Senhor Jesus, é impossível para você ser julgado pela aceitação do Senhor Jesus,
uma vez que ele recebeu o justo juízo de Deus por nossos pecados. Graças a Deus por sua graça indescritível. Sem dúvida, uma dificuldade surgirá na mente de muitos. Se o cristão é de uma vez e para sempre uma pessoa perdoada, então o que acontece com os pecados cometidos após o perdão ser recebido? Essa dificuldade será considerada mais à frente ao falarmos das responsabilidades individuais do crente, na parte 10. Outra classe de objetores, sem dúvida, dirá: então, se um crente tem certeza da glória, é necessário apenas crer e obter perdão. Depois podemos viver como quisermos, sem medo das consequências? Essa objeção é tão antiga quanto o Evangelho. Veja Romanos 6, versículo 1. Ela é encontrada sempre onde quer que o verdadeiro Evangelho da graça de Deus seja pregado, por pessoas que não conhecem a Deus nem sua graça. Ela procede daqueles que não entendem nada da ruína do homem, nem da solução de Deus, sendo ignorantes do fato de que, com o perdão dos pecados, Deus implanta uma nova natureza, com seus novos desejos, entre outras coisas, sendo impossível para o crente desejar seguir seu antigo caminho. Ou então de pessoas sem lei, cujo único desejo é estar livre do pavor do inferno, a fim de que elas possam viver para suas próprias luxúrias. Em ambos os casos, os objetores se traem por suas próprias palavras, pois eles demonstram que não têm ideia de que Deus odeia o pecado e assumem que a punição é a única coisa a ser temida, de modo que quando o medo da punição é removido, toda a restrição se foi. Portanto, não é preciso dizer mais nada aqui para responder a tais objetores, pois eles não têm parte com Jesus Cristo, e Ele mesmo lidará com estes em juízo quando Ele voltar. De maneira alguma, tal objeção maligna pode proceder de um coração humilde e contrito. Deus odeia o pecado muito mais do que a punição pelo pecado. Guarde isso. Deus odeia mais o pecado do que a punição pelo pecado. E não se importaria com o perdão e a salvação se, depois de ter os seus pecados perdoados, ainda deixasse alguém para andar atrás dos desejos e pensamentos do coração natural. Se o objetivo de tal pessoa é a salvação do pecado, como então ela pode andar em pecado? Baseada no texto de Sidney Long Jacob.